programa de pós-graduação em Ciência Política e Sociologia foi criado a partir do Departamento de Ciências Sociais, do curso de Ciências Sociais, que já tinha sido criado no final da década de 50. O começo foi em 1972, a criação do mestrado em Sociologia e Ciência Política. Começou mais ou menos na mesma época que das outras universidades brasileiras, né? O que estava em jogo nesse momento é que a ditadura, em dado momento, optou por um tripé: desenvolvimento econômico, segurança e desenvolvimento social. E dentro do desenvolvimento social entrou a questão da educação e junto também a pós-graduação e a ciência e tecnologia, com apoio mesmo, fundos para ciência e tecnologia. Se formou então esse curso em 72 e a primeira turma foi em 1973. Eu sendo da primeira turma, e a minha dissertação foi a primeira a ser apresentada no programa, e eu acompanhei toda essa trajetória do curso, hoje programa de pós-graduação em Sociologia, que começou com um impulso meio idealizado, meio idealista de um pequeno grupo de professores e de um pequeno grupo de alunos. Então fizemos o mestrado lá no centro, e era interessante que nós tínhamos disciplinas em outras unidades da URGS, lá no centro. Na época, o mestrado exigia a formação de 44 créditos, imagina só, 44 créditos, e tinha 4 anos para a conclusão. A sociologia também era praxis, também era interferência na realidade. Então, nessa ocasião, já no mestrado, nós pudemos participar da Associação Gaúcha de Sociólogos, e nessa Associação Gaúcha de Sociólogos nós participávamos dos movimentos sociais da ocasião, que era uma luta pela redemocratização. Em 79 se juntou a esses mestrados a área de antropologia. Então era um curso de mestrado em Sociologia, Ciência Política e Antropologia. Em 85 nós decidimos nos separar em 3 mestrados. Então foi criado mestrado em Sociologia, mestrado em Ciência Política e mestrado em Antropologia. No começo a gente era mestre, a gente não tinha doutorado. Aí depois, nos anos seguintes, a década seguinte, nos anos 80, é que começaram a ser exigidos pela CAPES os títulos de doutorado. Primeiro, os vários professores, nós fizemos doutorado todos no exterior nos anos 80, alguns nos Estados Unidos, Alemanha, eu mesmo fiz na França, Inglaterra, México. Eu acho que isso, quando voltamos, a gente tinha várias experiências sociológicas e houve um diálogo, houve uma relação, uma interlocução muito forte, né? Começou a haver uma certa pressão para que nós nos juntássemos a um outro mestrado que existia, que era o mestrado em Sociologia Rural. Então, as razões pelas quais houve a fusão foi digamos assim, uma crise da sociologia rural enquanto área específica, um certo fortalecimento já maior da sociologia, 1992, o Brasil já tinha saído da ditadura, né? Os cursos de sociologia estavam se fortalecendo em todo o Brasil. Mas aí tivemos a ideia de fazer algo, digamos, mais importante e com mais qualidade e criar um doutorado. E eu acho que as linhas de pesquisa que foram sendo constituídas dentro do programa passaram a ocupar um papel muito importante no contexto das ciências sociais, sobretudo da sociologia, no Brasil e fora do Brasil. E aí nós chegamos em 2007 na nota 6, em 2010 nós recebemos a nota 6 novamente, e em 2013 nós passamos para a nota 7. E foi a primeira vez que um programa fora do eixo Rio-São Paulo, né, no Brasil, conseguiu, né, na sociologia, conseguiu, né, ter essa avaliação máxima assim, no processo de avaliação da CAPES, né? Um programa para C6 e 7 ele tem que ser muito bom, né, em tudo. Bons cursos de pós-graduação, bons programas tem que ter, além, né, de uma formação teórica e metodológica qualificada, uma forte inserção em redes nacionais e internacionais de pesquisa, em publicações também internacionais, né?
e um grande volume de publicações em revistas qualificadas. Na verdade, essa é uma das nossas prioridades estratégicas, aumentar e fortalecer esse apoio, esse incentivo, às publicações. E nós temos 2 revistas muito bem conceituadas, Uma é a revista Sociologias, ela está no extrato mais alto dessa classificação da CAPES, das revistas. Além disso, a gente tem uma publicação, uma outra revista que é gerida pelos alunos, que é a Contraponto, que é muito querida, por nós. O programa de pós-graduação em Sociologia tem uma política de ações afirmativas que iniciou, trazendo um pouco histórico, em 2016, na parte mais da formulação, que oferece vagas para negros, indígenas, pessoas trans, travestis e transexuais e refugiados políticos. Nós fomos o segundo programa na URGS a implementar as ações afirmativas. O programa de pós-graduação, o primeiro foi Antropologia. E aí, para minha grata surpresa, na primeira seleção já tive a oportunidade de ser parte da primeira turma, e poder acompanhar também a entrada dos demais colegas que foram acessando a partir dos demais anos. Eu acho fundamental que cada vez mais pessoas negras estejam em programas de pós-graduação de excelência, como é o programa de pós-graduação da URGS, porque nós ainda somos minorias. E eu vejo assim, quando os alunos me encontram em sala de aula, ai, que legal, a gente vai ter uma professora negra. É uma questão de representatividade que importa muito. Eles conseguem se projetar a partir da minha presença. Acredito que também isso mexe com a nossa própria estrutura dessa universidade, que também precisa se reinventar, pensar a sua produção acadêmica, pensar o seu currículo. Eu acho que esse foi o grande desafio inicial, é a gente chegar aqui e dizer que outros saberes também precisavam estar na grade curricular. Outros saberes, a partir da experiência indígena, a partir da experiência quilombola, precisavam estar dentro desse espaço sagrado do conhecimento que é a universidade. Algo que eu acho que é distintivo desse programa é a relação com os outros países da América Latina. A situação geográfica, mas também alguns professores que estudaram no México, E eu me lembro que a gente fazia aqui seminários com o CLACS, o Conselho Latino-Americano de Ciências Sociais, desde os anos 80, e vinham 50 grandes intelectuais latino-americanos. Então essa relação com a América Latina é muito constitutiva desde o nascedouro do programa. No nosso programa hoje, a gente tem, em todos os grupos de pesquisa, vínculos com universidades estrangeiras, A gente recebe pesquisadores estrangeiros, a gente recebe muitos estudantes estrangeiros, A gente participa, os nossos professores participam de processos seletivos no exterior, participam de bancas do exterior. A circulação internacional dos nossos trabalhos é bastante importante também, então sejam publicações internacionais, sejam participação no Congresso. Hoje, por exemplo, a gente tem uma presença muito maior de estudantes africanos, por exemplo, estudantes da Guiné-Bissau, por exemplo. Agora a gente tem vários estudantes que têm vindo, procurando o programa e tal. Esses alunos trazem a realidade dos seus países para ser pesquisadas, discutidas, bibliografias de outros países e tal, então tem isso. No contexto brasileiro, me parece que o nosso programa de pós-graduação em Sociologia da URGS, ele é um programa que se destaca tanto pela pluralidade do ponto de vista teórico, ou seja, diferentes visões que convivem, dialogam e que são proporcionadas na formação que é dada aos alunos, e também pela qualidade do desenvolvimento metodológico, que é a base das pesquisas que são desenvolvidas em nível de mestrado e doutorado. A gente tem muitos professores do programa que não têm uma formação de base em sociologia ou em ciências sociais. Eu mesmo sou formado em agronomia, passei pela economia, fui parar nas ciências sociais exatamente no doutorado. A gente tem uma diversidade enorme e a gente convive muito bem com essa diversidade. Não só convive com ela, como diria, essa talvez seja a nossa principal fortaleza. É isso que nos permitiu chegar à nota 7 e é isso que, enfim, deve ser a nossa principal fortaleza para os próximos tempos também. No mundo que a gente vive, digamos assim, com a complexidade que tem,
com os limites de recursos que tem, né? Se não for através da cooperação, a gente não consegue, de fato, né, digamos assim, atualizado, né, com o que é a fronteira mesmo do conhecimento e incidir, né, nessa fronteira e tal. Basicamente, a minha turma, nós tivemos colegas de todas as regiões do país contempladas nesta turma, então a diversidade regional era muito presente, as experiências, as vivências, as formas de ver o espaço acadêmico e de vivenciar a cidade também, né, foram fundamentais para essa formação, né, que não é só acadêmica, mas é cidadã, é de formas de a gente pensar e se articular no mundo, de ver a universidade. Então, esse eu acho que é um grande diferencial do nosso programa, um programa comprometido com o seu tempo, um programa comprometido com a universidade, com a concepção de universidade, uma universidade pública, gratuita e de qualidade, né? E o compromisso, obviamente, que eu acho que é muito nítido aqui entre nós, de um compromisso com uma produção acadêmica também comprometida com as questões do seu tempo. Eu acho que todo mundo reconhece assim a grandeza desse curso, que evidentemente é resultado de um esforço coletivo, de uma proposta coletiva, de um trabalho conjunto, articulado, no sentido de garantir uma posição de destaque nas ciências sociais no Brasil e fora do Brasil, né? Imensa alegria fazer parte ainda desse corpo docente do programa, que agora está festejando 50 anos, né? Resta então dar o parabéns PPGS, né? E que continue por muitos anos. Faz 30 anos que eu estou nesse programa, então eu tenho mais de 50% desse histórico tá no meu DNA, né? Então eu sinto isso, assim, né? Eu sinto uma forte formação metodológica, né? O nosso programa sempre foi muito bom e eu posso dizer porque eu estudei fora daqui, fiz o mestrado fora daqui, então eu vi que o nosso programa era sólido cientificamente em metodologia. A pesquisa sociológica, a formação sociológica no Rio Grande do Sul, ela é absolutamente marcada pela participação do programa de pós-graduação em Sociologia, nas suas diferentes linhas de pesquisa e naquilo em que cada uma dessas linhas pode e tem contribuído para o desenvolvimento da sociedade gaúcha e brasileira e para o diálogo sociológico, tanto no contexto nacional quanto inclusive no contexto internacional. Os próximos 50, sabe-se lá quantos anos do programa, a garantia dessa diversidade em todos os sentidos, uma diversidade de formações, diversidade social, a política de ações afirmativas, a diversidade de temas, a diversidade de teorias. Hoje eu queria saudar então essa capacidade que o programa tem de manter seus aspectos de tradição, mas ao mesmo tempo se adaptar assim com as demandas de cada conjuntura. Então acho que a gente viveu isso um pouco, né, com a pandemia de Covid-19, mas a gente também tem vivido isso um pouco no programa, com essa sensibilidade do programa de pensar uma formação capaz, né, de formar não apenas pesquisadores para a área acadêmica, mas também pesquisadores que atuam em outras áreas, né, do pensamento sociológico. Então, acho que essa é uma contribuição importante do programa para a sociedade como um todo, que vale essa saudação. Eu quero parabenizar o programa pelos 50 anos, não só de excelência acadêmica, mas de construção do pensamento crítico entre os alunos e os professores, que é fundamental para a nossa comunidade. E que venham mais 50 anos de muitas mais construções. Hoje eu sou muito orgulhosa da nossa história dos últimos 50 anos e também bastante otimista dos próximos 50 que virão, porque eu tenho certeza, né, que esse trabalho ativo de construção da excelência enquanto uma prática vai perdurar, né, e que vamos continuar podendo contar com o programa de pós-graduação em Sociologia no Brasil como um dos melhores programas no Brasil, não apenas no que diz respeito aos indicadores formais, mas enquanto o cotidiano do programa, um programa em que a gente gosta de fazer parte, quer fazer parte, né, e que por isso eu desejo só os melhores votos para os anos que virão.